Bom, nono, aqui eu vou corrigir aquela lista de exercícios de fatoração que a gente tinha feito. Acho que foi a primeira lista que a gente teve lá no grupo do Classroom. Eu vou corrigir aqui pelo menos as questões sobre o fator em comum em evidência, tá? Então, para relembrar, a gente vê o fator que existe, que aparece em todos os termos de uma determinada igualdade. Por exemplo, aqui eu tenho 4x, 6y e 8z. Todos eles são pares, então todos eles têm o fator em comum 2. A gente poderia fazer aqui o MMC para poder reconhecer que o 2 é um fator que aparece em todos eles. Como? 4, 6 e 8. Se a gente faz o MMC desses três valores, a gente vê que por eles serem par, posso simplificar por 2, tá? 2, 3 e 4. Dá para simplificar por 2 de novo. Esse 2 vira 1. O 3 eu não tenho como dividir por 2 e dar um número inteiro, então eu repito 3. E o 4 vira 2, né? Dá para simplificar por 2 mais uma vez para que esse 2, que esse 2 vire 1. E por último a gente simplifica por 3. Então fica 1, 1 e 1. A gente está vendo aqui que a gente tem um termo, um único termo que aparece em todos os números, que consegue simplificar todos os números ao mesmo tempo. E esse único termo foi o que conseguiu simplificar essa primeira linha aqui, foi o termo 2. Esse 2 daqui só simplificou o primeiro e o terceiro número, esse 2 só simplificou o terceiro número e esse 3 só simplificou o segundo número. Então, o termo em comum seria, o fator em comum, seria o 2. É o único fator que aparece nos três termos. Então, quando a gente olha essa questão, a gente vê que a gente só poderia retirar o 2 desses valores 4, 6 e 8 e deixaria eles simplificados. Seriam fatorados já, tá? Não dá para simplificar mais eles pelo mesmo valor, certo? Então, a gente vai usar isso, tá? Aqui é mais evidente, o 2b e 2h. O 2b e 2h, a gente consegue retirar o 2 dos dois termos, colocar ele fora do parêntese e ele vai estar multiplicando o b e o h dentro do parêntese. Vai estar retornando para aqueles termos que a gente já tinha. Essa questão número 1, ela pede para a gente completar as igualdades de modo que o fator comum esteja evidenciado. Então aqui eu tenho a vezes b mais a vezes c. É bem claro que o a apareceu nos dois termos, então ele é o nosso fator em comum. Se eu retirar o a daqui, né, parar de multiplicar o a pelo b, sobra só o b. Se eu parar de multiplicar o a pelo c, aqui vai sobrar só o nosso fatorzinho c, tá? Então, o nosso fator em comum está lá na frente. Os fatores restantes do termo, de cada termo, né, o b e o c, eles estão aqui dentro do parêntese. Então, essa questão ele pede para a gente só fazer isso. Ó, 5x mais 5y, o x mais y estão aqui dentro do parêntese. Quem vai ficar fora do parêntese é o termo comum. Quem é o termo em comum? O 5 que apareceu nos dois. O fator em comum é o 5 que apareceu nos dois termos. Tá? Nesse aqui, quem é o fator em comum? Eu tenho m aparecendo nos três termos desse número, desse polinômio. Então, aqui eu vou ter o mx, né? O my e o mz. Então, vou colocar o m aqui em evidência. Tem que sobrar lá no primeiro termo o x, mais no segundo termo o y, menos no terceiro termo o z. Tá? Nesse aqui,
eu tenho 3 aparecendo no primeiro e no segundo termo. Se eu colocar o 3 em evidência, eu tenho 3 vezes A, o A ficaria então sozinho lá dentro do parêntese. Mas, se eu retirar o 3 aqui, o 3, se eu tenho um número que multiplicado por 3 dá 3, esse número é o nosso númerozinho 1, que é o nosso termo, a gente pode até falar que é o nosso fator nulo nulo não, desculpa, o nosso fator neutro para multiplicação, que é o fator que quando a gente multiplica não modifica nada, tá? Nesse aqui eu tenho o termo x à quarta, x ao cubo e x ao quadrado. Esse daqui a gente precisa só se preocupar com o seguinte: eu tenho o x elevado à quarta, o x elevado ao cubo, o x elevado ao quadrado. Significa que eu tenho x à quarta é a mesma coisa que x vezes x vezes x vezes x, tá? Mais o x elevado ao cubo significa isso, mais o x elevado ao quadrado. Se eu tenho que retirar os termos, os fatores em comum desses termos, eu tenho que ver o seguinte, ó, se eu tirar um x de cada termo, eu ainda sobro x em todos os termos. Se eu tirar mais um x de cada termo, eu tirei 2x de cada termo, agora eu tenho aqui, ó, que esse termo já está sem x, já sobrou só o número 1. Então aqui eu posso dizer o seguinte, que eu estou retirando x ao quadrado e está sobrando o quê? No primeiro termo, x ao quadrado, x vezes x, x ao quadrado. Mas, no segundo termo, quando eu retiro esses 2x, ainda sobra o x. Mas, quando eu retiro esses dois termos, esses 2x aqui, esses dois fatores x, ainda sobra, como não sobrou nenhum x, ainda sobra o número 1, tá? Então, o que a gente tem aqui? Se eu retirei o x ao quadrado no primeiro termo, x ao quadrado, ó, eu tenho esse 2 aqui, 4 menos 2, x2. Nesse aqui, 3 menos 2, x elevado a 1. E 2 menos 2 significa 0, né? X elevado a 0 dá 1. Certo? Nesse aqui, o 2, o 4 e o 6 são pares. Eu retirei, então, o fator 2. Se eu retirei o fator 2, significa que eu peguei o 2x e estou dividindo por 2. 2x dividido por 2, né? Vai sobrar só o x. 4y dividido por 2, 2y. 6z dividido por 2, 3z. A letra G, eu tenho a ao quadrado vezes b mais a. Ele está dizendo para a gente que vamos botar o a em evidência, que o a foi o único fator que apareceu aqui nesses dois termos. Se eu retirar um a daqui, eu ainda fico com um a nesse termo. Então, eu fico com a vezes b. Mas, se eu retirar o a daqui, eu fico só com o 1. Como é que a gente pode enxergar isso aqui um pouquinho melhor? A ao quadrado vezes b dividido por a. A gente simplifica pelo a. Para ver o que acontece. Se eu for simplificar isso daqui, eu vou até reescrever. A vezes b dividido por a. Se eu reescrever desse jeito, eu consigo enxergar uma simplificação entre esse a com esse a. Sobrou, então, a vezes b. E no segundo fator, que era só o a, eu vou colocar o a em evidência, então vou simplificar ele por a.
Então, eu posso cortar esse A com A. Um número dividido por ele mesmo. Não. Então, ali, no primeiro termo, A vezes B. No segundo termo, só o número 1. Tá? Vamos lá. A letra H, 2AB mais AC, sobrando 2A. 2AB e o 2AC. Desculpa. 4AC. Eu vou dividir pelo que ele botou em evidência. O que ele botou em evidência aqui pra gente foi o 2A. Vamos tentar simplificar. 2 dividido por 2, corta. E o A dividido por A. Então, sobrou pra gente só o B, nesse primeiro fator, nesse primeiro termo, desculpa. Agora, aqui, 4 dá para dividir por 2. Se eu dividir o 4 por 2, fica 4 dividido por 2, 2. E o A com A desaparece. Então, o que sobrou? Na parte de cima ainda sobrou 2 vezes a letra C. Então, os nossos fatores têm que ser, nossos termos têm que ser esse, B mais 2C. Vamos colocar então aqui, ó. Tirando 2A, vai ficar 2 não, B mais 2C. Tá? Aqui é a mesma coisa. O 8 dá para dividir por 4? Dá 2. X ao quadrado, se eu dividir por x, ainda sobra 1x. Aqui o 12 dá para dividir por 4? Dá 3. X dividido por x dá 1. Então 3 vezes 1 dá 3, posso deixar esse 3 lá quietinho. Essa daqui, a mais complicadinha que tem. 3y ao quadrado menos 6y ao cubo vezes x mais 9y. Eu vou botar o 3y em evidência. Vamos lá. 3y ao quadrado menos 6y ao cubo x mais 9y. Eu vou simplificar pelo fator que ele pediu para a gente simplificar, que foi o 3y. Vamos cancelar o que a gente puder. Então, ó, posso cancelar o 3 com 3, 1y de baixo com 1y de cima. O que sobrou nisso daqui foi apenas 1y. Tá? Então, já vou botar lá. Y como nosso primeiro termo. Aqui, o 6 dá para dividir por 3, vai sobrar 2. Então, é menos, vai sobrar aqui menos 2. 1y de baixo com 1 dos y de cima. Então, aqui vai sobrar y ao quadrado. E o x ainda foi mantido. Então, o que sobrou aqui? Menos 2 vezes o y ao quadrado vezes o x. Vou botar aqui do lado. Menos 2 y ao quadrado x. E nesse aqui, 9 dá para dividir por 3, que dá 3. E um y de cima corta com o y de baixo. Sobrou só o 3. Então, aqui é mais, porque está lá positivo, 3. Então, essa daqui é a nossa resposta dentro do nosso parênteses. Que a gente vai ter, então, o y menos 2y ao quadrado x mais 3. Certo? Então, aqui está a correção só do exercício número 1. Vou dar uma parada porque o vídeo está ficando grande demais.